Então, nós vamos fazer agora um resumo, um apanhado de tudo que nós falamos desde a primeira aula e que esse resumo te ajude no momento da avaliação. Tá? Vamos lá. Como definir missões? Tá? Missões é o plano de Deus para retornar o homem caído ao lar celestial. Isso é missão. É um projeto elaborado, né, planejado por Deus antes da fundação do mundo. Tá? Nós sabemos que nosso Deus é presciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabia que o homem ia cair, mas ele já tinha um plano. Tá? E o plano da redenção não era um plano B, era um plano 1 de Deus, é o plano A de Deus. Deus sabia de todas as coisas e já tinha um plano estabelecido na eternidade. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Tá? Então, como definir missões? Missões é o plano de Deus, né? Demonstração do amor de Deus para resgatar o homem caído e trazê-lo de novo ao lar celestial. Esse plano de Deus de retornar o homem caído ao lar celestial, né, de resgatar o homem, ele toma o seu clímax no Calvário, quando Jesus deu o brado e disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque Deus intervém constantemente nos assuntos dos homens, tá? Para levantar de sua natureza caída. Deus intervém nos assuntos da humanidade, da história dos homens, para levantar o homem caído e trazê-lo novamente à sua presença, restaurado e cheio da sua glória, e capacitá-lo contra os ataques, né, de Satanás, que é o autor da queda do homem. E nós falamos, né, também qual povo que Deus escolheu para trazer o Messias, para trazer a revelação, para ser o instrumento de Deus para a manifestação do plano redentor. Qual é esse povo? O povo de Israel, que Deus, o próprio Deus criou, né, a nação de Israel, através do chamado de Abraão, da obediência de Abraão. Deus criou então o povo de Israel. Onde começou essa escolha? Essa escolha começou justamente na chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela, para uma terra que ele mostraria e faria dele uma grande nação. E Deus disse que em Abraão seria bendita todas as nações da terra. Quais as promessas envolvidas no pacto abraâmico? Não? Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Como seria um novo método de redenção usado por Deus com relação a Israel? Deus se identificaria com Israel, tá? Promoveria o seu crescimento, determinaria o seu sistema social e político, protegeria de todos os seus inimigos e santificaria Israel para que fosse diferente das demais nações. Por que Deus identificou-se com Israel? A fim de se revelar ao mundo. Quando Deus ele se identifica com Israel, o seu povo, o povo que ele escolheu, foi justamente com essa finalidade, para que ele se revelasse ao mundo através desse povo. Como funcionava as duas promessas feitas a Abraão com relação às demais nações? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, foi uma promessa de Deus. Onde Deus retificou a chamada de Israel para ser instrumento de sua missão, alcance mundial. Aonde foi que Deus ratificou a chamada de Israel? Foi justamente quando Deus se revelou, se manifestou a Moisés ao pé do Monte Sinai. Quais as 3 promessas específicas feitas a Israel no Pacto Mosaico? Nós já falamos, né? Só para a gente relembrar. Eles seriam propriedade peculiar de Deus, seriam reino sacerdotal e seriam nação santa. Muito bem. Que sentido tem a palavra hebraica encontrada no termo
propriedade, joia. Israel era para Deus como a joia, raríssima, caríssima. Então Israel era para Deus como uma joia. Para que serviam os sacerdotes no Antigo Testamento? Eles serviam como mediador entre Deus e o povo. Por que Israel seria reino sacerdotal? Para que, né? Melhor, para que Israel seria reino sacerdotal? Para representar Deus entre as nações e interceder por elas. Quais os dois sentidos em que Israel deveria ser santo? Dedicar-se à adoração, dedicar-se à adoração ao único Deus verdadeiro e ser agente de Deus em seu trato com as nações pecadoras. Israel deveria ser diferente, no seu trato com as nações pecadoras. O êxito de Israel em sua missão dependia de dois pontos, que era obedecer em tudo e guardar a sua aliança. Há uma pergunta, Israel foi vitorioso em sua missão? Israel cumpriu o propósito que Deus estabeleceu para eles? Infelizmente, não. Infelizmente, Israel não foi fiel aos mandamentos, aos princípios, à lei, às ordenanças. Israel falhou no propósito que Deus tinha para Israel. Com o passar dos anos, Israel se corrompeu cada vez mais em rebeldia, em idolatria, em desobediência. E por esse motivo, por muitas vezes, eles eram castigados por Deus, aonde Deus usava nações mais poderosas para poder trazer Israel novamente para a sua presença. O próprio Deus, ele permitia que algumas nações oprimissem o seu povo para que Israel voltasse novamente para Deus. A missão de Israel foi transferida para quem? Como nós falamos que Israel foi infeliz no cumprimento do propósito, Deus transferiu a responsabilidade de ser representante dele na terra para a igreja. 3 razões por que devemos fazer missão. Alertar as pessoas do erro. Elas não estão felizes, nem estão em paz em suas religiões. O conceito de Deus, de felicidade duradoura, é o de santidade em Cristo. O homem só pode ser feliz quando ele buscar essa santidade em Cristo. O que é missão centrípeta? Também nós falamos, Nós falamos sobre isso. Israel deveria servir de imã para as demais nações, atraindo-as para si e fazê-las obedecer às leis divinas. O que é missão centrífuga da igreja? A igreja, na sua missão sacerdotal, diferente de Israel, não espera que os povos sejam atraídos por ela, mas, cumprindo o ID de Jesus, ela vai às nações. Segundo a metodologia da salvação, quem é o método de Deus para salvar o mundo? Cristo. Cristo é o único método que Deus tem para salvar o homem do seu pecado. O que constitui o método de Deus para a evangelização? A pregação, o ensino, o testemunho, são os métodos para evangelização que Deus utiliza, ok? Muito bem. Quais os dois tipos de voluntário? O passivo e o ativo. O passivo é aquele que diz, eis-me aqui, eis-me aqui. O ativo é aquele que diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual a diferença entre eles? Não? Acabamos de falar. O passivo está sempre repetindo, eis-me aqui. E o ativo está sempre dizendo para Deus, Deus, envia-me. Quais os passos necessários para fazer missão? Existem alguns passos importantes para fazer missão. É o toque, a chamada, a espera, o trabalho, o preparo. São passos importantes
para quem quer fazer missão. Precisa sentir realmente aquele toque de Deus, ter convicção da chamada, esperar o tempo certo, continuar trabalhando e se preparar para a grande obra que Deus tem na vida do missionário. Como ocorre a chamada? Por uma voz, por uma profecia, uma pregação, um hino, um convite, uma forte convicção interna. É assim que ocorre a chamada do missionário. Quais os vários tipos de preparo? Nós temos vários tipos de preparo para quem quer fazer missão, para a obra missionária. É o preparo espiritual, preparo secular, preparo teológico, preparo prático, é o preparo cultural, muito importante o cultural, preparo físico e preparo também financeiro. Após a chamada de Gunavingri, como Deus lhe revelou o lugar para onde ir. Após semana de oração e sentir o Espírito Santo de maneira forte, Deus usa o irmão Adolfo para ele. Deus sempre vai usar alguém para confirmar alguma coisa que ele já colocou no nosso coração. Isso vai acontecer justamente no momento que nós estivermos orando, buscando a Deus e pedindo a Ele direção, aonde Ele quer que nós atuamos, o que é que Ele quer que façamos para a sua obra. Após devidamente preparado, deve o missionário sair por livre iniciativa? O missionário já se preparou, o missionário já tem preparo espiritual, tem preparo secular, tem preparo teológico, tem preparo cultural, tem preparo financeiro, tem preparo prático. Ele já pode sair por sua livre e espontânea vontade? Não. O missionário deve ter o apoio da igreja, como instituição que será em tudo responsável por ele. Ele deve estar amparado pela igreja para poder cumprir a obra que Deus tem na sua vida. O que aprendemos com o fato dos levitas não terem recebido terra para lavrar? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 8. Enquanto nós nos dedicamos exclusivamente à obra de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades e os nossos irmãos devem nos socorrer, nos dando recurso. Assim como os levitas, eles não tinham terra, assim como os levitas não saíam em batalha, porque a tarefa, a missão exclusiva deles era a obra de Deus, assim também o missionário, aquele que está fazendo a obra do Senhor, deve estar descansado que Deus irá suprir as suas necessidades. 3 características importantes do missionário. Ele, pelo menos 3, não? Ele tem que ser trabalhador, homem de oração, de fé, homem de amor. São características importantes na vida do missionário. Por que dizemos que o missionário precisa ter forte convicção? É porque, irmão, sair da sua pátria, do aconchego da família, do seu lar, abrir mão de um bom salário, de um emprego que tinha, só um cristão radical aceitaria tal situação. Então ele precisa ter uma forte convicção de que foi Deus que realmente está chamando, está comissionando ele para a obra missionária. De todas as características, qual aquele que precisa existir, para que o missionário desempenhe todas as demais? O missionário ele precisa ter algumas características, conforme nós já falamos, ser trabalhador, homem de oração, ter convicção. Mas a mais importante de todas é o amor. Como o apóstolo Paulo nos fala acerca do campo? Ele diz que o campo é o palco da atuação missionária. É lugar de sofrimento, onde nós somos considerados como lixo e feito espetáculo. Qual era a situação do enviado de Deus durante o seu ministério terreno? Jesus ele não tinha onde reclinar a cabeça. Teve que vencer barreira política, social, culturais, perseguições, traições e morte. Tudo isso Jesus passou para cumprir um plano de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus em Cristo Jesus
guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde a sua família. Final de semana abençoado para todos. Né? E que os irmãos que sentem no coração essa chamada para fazer missão possam ter certeza de que foi Deus que plantou isso no seu coração. Né? E se Ele plantou essa chama no seu coração, Ele irá dar condição e dará todo o recurso para que você possa cumprir esse propósito de Deus na sua vida. Né? E vamos continuar orando, pedindo a misericórdia do Senhor pelas nossas vidas, pelo nosso país, né? Pelo mundo. Agora é o momento de fazer missão, querido. Estamos vivendo um tempo de fazermos missão. Como nós vamos fazer missão? Como nós não podemos sair, não podemos ir nos hospitais, não podemos ir no presídio, nós vamos fazer missão em casa. Vamos fazer missão orando. Graças a Deus, hoje nós temos um veículo muito forte, né? E muito abrangente, que é a mídia, que é o celular, é a internet. Faça missão pela internet, ore, né? Divulgue nos grupos. Né? Vamos fazer corrente de oração para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.